Oi, Rê. Oi, Rê. Tudo bom? Peraí. Oi. Oi, tudo bem? Tudo? A Lu entrou já. Oi, Lu. Oi, Bom Lu, dia. bom dia. Tudo bem aí? Quem eu estive aí nem vi a Lu, né, Lu? Pois é. E Elza. Oi, Elza. Bom dia. Ana. Ana. Ia. Tudo bem? Oi, Eliana. Eliana. Eliana, pode buscar suas coisas, viu? Eu esqueci de avisar. A H já tá aí. Tá? Tá de chazinho, Rê? Eu tô. Ó, nós também. Estamos de chazinho. Gente, tá mais gostosinho hoje, né? Mais fresquinho. Pelo menos aqui. Aí em Barretos também, né, Rê? Aqui deu uma chuvinha assim também. Eu aí? Choveu, graças a Deus. Bom dia. Bom, vamos lá, né? Um minutinho. Então, acho que acabou escolhendo um tema, né? Duplo sentido, né, Rê? É. Acho que triplo até, né? Sobreviver. Domingo, né? Acabamos tendo que fazer no domingo, foi uma semana bem diferente pra gente, Foi né? uma semana meio maluca, né? Começamos na segunda, né? Quem me assistiu tentou me assistir na aula de segunda-feira, que não deu certo, era a Ravi debaixo da postura, o O Bendy. cachorro também por meio. Aí os Olha, gente, eu não estava aqui, viu? Por isso que tudo isso aconteceu. eu avisei no áudio, na aula do dia seguinte, falei, hoje a Renata está aqui, ontem eu estava só. Mas no fim a internet travou completamente, não deu, né? Mudamos alguns dias, né? Não teve aula de manhã essa semana, né? Agora Mas vai tudo bem, começar. né? Agora a gente vai também fazer o presencial, né? Os Quem não puder horários. vir no presencial vai continuar acompanhando a gente pelos O vídeos. pessoal aí que são os alunos matriculados, fiquem atentos às mensagens, tá? Que eu encaminhei para vocês no WhatsApp, né? No Telegram. Então, lembrando que, vou aproveitar aqui, já até vou relembrá-los. Então, lembrando que eu criei, tá? Um novo canal no Instagram de alunos matriculados, tá? Márcia, Então, Silene, vocês fiquem atentos nessa solicitação que eu mandei para vocês de convite, tá? Para alunos matriculados. Quem não é matriculado e queira fazer parte, é só entrar em contato com a gente. Que agora é um outro canal, tá? Do Instagram. Vai ter um outro canal também do Telegram que eu vou mandar hoje para vocês o link de acesso. Tá? Não será mais aquele Telegram que a gente estava. A gente está tudo trabalhando num novo começo, né? Assim como a gente vai falar alguma coisa aqui hoje sobre, então eu tive que fazer algumas reciclagens também nessas plataformas, tá? No Facebook a gente continua com os alunos matriculados, então quem tiver qualquer interesse, tá, de permanecer com a gente, entre em contato com a gente, tá? E as aulas que
que estão disponíveis desde lá de março, elas vão ficar até hoje no ar, depois elas vão sair. Uhum. Tá? Então, a partir de amanhã, vocês não encontrarão mais aulas, mais práticas. O Namastchai a gente vai deixar É isso que eu ia falar, né? para todos vocês. Inclusive, o Namastchai, ele sempre será feito por essa plataforma do Instagram, do Espaço Surya Namaskar, porque vai ser aberto para todo mundo. São só as práticas que a gente está direcionando melhor para um controle nosso mesmo, tá bom? E a partir de terça-feira, dia 22, que a gente volta no presencial, as aulas que nós estaremos dando presencialmente para os alunos serão gravadas para os alunos que não estão aqui com a gente. Então, vocês têm à disposição daí essas aulas, tá bom? Bom, é isso. Então, vamos então começar. Então, fazer a nossa chegada, tá? Bom dia para todo mundo e vamos lá. Vamos lá, gente. Então, nós vamos nos colocar aqui, né, alinhados, fechando os nossos olhos, coluna alinhada, ombros relaxados. Fazendo essa conexão com o presente, né? Lembra que eu sempre falo para vocês, para abrir não só a mente, mas abrir o coração para o conhecimento, né? Para a troca. Assim, as mãos bem unidas na frente do coração. Gesto de reverência e de gratidão também. Namastê. Muito bem. Então, vamos lá, dar início então a esse tema, né, que a gente escolheu, sobreviver. Bom, então, bom dia para todo mundo. Começar falando um pouquinho da escolha desse tema, né? Escolhemos esse tema pensando não só na questão de falar sobre a vida, sobre o viver, como também da sobrevivência, e também a gente quis trazer hoje esse tema pensando num recomeço. Não só esse recomeço nosso que vamos estar retomando essa semana, mas também o recomeço de uma nova estação que a gente vai entrar essa semana, né? Essa semana a gente vai ter aí o início da primavera. Eu acho que é uma estação que todo mundo gosta, né? Eu acho difícil alguém não gostar da primavera, né? Então, é uma estação que ela traz uma certa renovação para a gente, né? Se a gente pensar assim, aqui no Brasil a gente não tem muito essa questão de um frio intenso com neve, mas se a gente pensar em países onde existem grandes nevascas, a primavera é o início, a volta do sol. O sol que começa a derreter essa neve e começa a dar oportunidade para que as flores comecem a brotar novamente. Parece alegria junto, né? Oi? Vera parece que nos traz alegria. Sim, é como se fosse assim, o fim daquela escuridão, né? Daquele inverno onde para eles lá não existe sol, né? A gente vive num país tropical, então o sol está sempre presente. Mas é o fim de um período que seria de uma escuridão e um início de um período onde as coisas se renovam, tá? Uhum. Então é uma estação muito gostosa. E aí, aproveitando essa estação, eu queria convidar vocês assim para fazer um questionamento. Será que a gente
está mais vivendo ou mais sobrevivendo? Né? O que será que é melhor? A gente viver sobrevivendo ou sobreviver vivendo? Né? Deu para pensar um pouquinho? Deu para raciocinar? Né? O sentido, né, que isso traz, né? Exato. Né? Então, o que seria viver sobrevivendo? Não parece algo pesado? Onde todo dia eu tenho que levantar e carregar um fardo comigo, né? Como se todo dia eu estivesse numa luta por sobreviver. E o contrário? O que é sobreviver vivendo? Né? Aí é um conceito meu, tá? Meu e nosso que a gente conversou. É lógico que cada um tem um ponto de vista sobre isso. Mas para mim, quando a gente fala sobreviver vivendo, é como se a gente conseguisse fazer uma conexão com o que a vida está oferecendo para a gente, tá? É a gente se conectar mesmo com esses ciclos da vida. Como a gente estava falando agora, né? Esse início de uma nova estação. O que será que esses ciclos da vida podem trazer para a gente? Né? A gente não para pensar sobre isso. A gente está tão num automático, vivendo as coisas, que as coisas simples, porque são simples, elas acabam passando desapercebida, né? E se a gente parar para pensar, assim, o ciclo que talvez é mais comum para a gente pensar é o ciclo nascimento, vida e morte. Só que ainda assim a gente foge, né? Porque ninguém quer pensar nisso. A gente quer pensar em nascimento e vida, a morte a gente quer pular, né? Porque é óbvio, é super desconfortável pensar nisso, né? Mas aí é outra questão também, porque assim, é lógico que é muito difícil isso que eu vou falar. E a gente não faz isso. Mas se todo dia a gente acordasse e naquele dia a gente pensasse que de repente aquele poderia ser o último dia da nossa vida, será que a gente estaria fazendo as mesmas coisas que a gente faz? Né? Realmente é uma reflexão que a gente tem que fazer, porque eu acho que isso ajuda a gente de repente a focar naquilo que realmente importa. E olha como de repente muita coisa fica pequena, se a gente pensa assim. Né? Ah, eu não consigo pensar no fim da minha vida. Tenta fazer do quem está do seu lado. E se hoje fosse o último dia de vida de quem está do meu lado? Será que eu agiria com essa pessoa da mesma forma como eu estou agindo? Será que eu faria alguma coisa diferente? Né? Então, como que a gente está vivendo? A gente está só sobrevivendo ou a gente está buscando realmente viver a vida? Essa pandemia, quando ela aconteceu, eu acho que muita gente parou para fazer essa reflexão, né? E a gente teve muitas coisas trouxeram essa forma de pensar, né? Esse medo que veio do que poderia acontecer, o valor que a gente começou a dar para as coisas simples que a gente perdeu, né? O simples fato de você poder ir visitar uma pessoa que você gosta, você poder sentar com os amigos num barzinho, isso tudo a gente perdeu e por um tempo a gente passou a analisar de uma forma diferente. Só que depois, obviamente, nós somos seres humanos e isso ia acontecer, a gente entrou no automático de novo, né? E isso também faz parte desses ciclos da vida.
Então, a gente entrou de novo nesse automático e aí os problemas começaram a voltar, aqueles problemas que parece que tinham, não existiam mais, voltaram a existir, porque a hora que a gente relaxa, a gente dá oportunidade para que as coisas venham, né? Então, o que que eu quero falar aqui para vocês? Que constantemente a gente vai estar vivendo esses ciclos, tá? As nossas emoções são cíclicas, elas não são lineares. Então, por exemplo, eu gosto muito de trazer o exemplo para a minha vida que eu acho que fica muito mais fácil, né? Eu não estou falando da boca para fora. Eu vivo uma situação que não é tão confortável para mim, que eu gostaria de estar vivendo de uma outra forma. Então, tem hora que isso se acomoda dentro de mim e vai. Mas tem hora que vem um negócio que mexe tudo e que aí isso é algo que fica martelando, né? Qual que é o segredo? É a gente saber que isso é cíclico. É a gente saber que isso vai acontecer. Isso não vai ter um fim, né? E não importa, mesmo que eu resolva essa questão que talvez para mim é desconfortável, vai aparecer outra, né? Porque é cíclico. Independe da pandemia, independe do que tudo isso aconteceu, são coisas que acontecem na nossa vida. Uhum. Porque está tendo ainda, né, essa questão da pandemia, que não ia acontecer nada. As coisas continuam acontecendo. Exatamente. Na verdade, a pandemia ela foi um marco, né? Como nós não vivemos isso, né? Em outros tempos, né? A primeira vez que a gente está vivendo isso tudo. Uma situação dessa, né? Eu acho que foi um choque para, né? Então, eu acho que esse momento dessa quarentena, desse isolamento social que veio, pegou todo mundo assim, foi de surpresa, ninguém se preparou para isso. Muita gente se assustou, muitos medos vieram à tona, mas daí a poeira vai baixando, não no sentido que tá, pronto, não é isso, mas o ser humano ele se acostuma fácil com as coisas. Uhum. Porque no começo eu fiquei pensando, nossa gente, como que eu vou fazer sem sair? E de repente você se acomoda, não, tô quietinho aqui, até mesmo o Ravi, né? Nossa, tinha tantas atividades, eu ia ficar em casa. Chegou uma hora que, ai filho, entra no carro, vamos dar uma volta de carro. Ele não queria ir, porque ele já estava acostumado. Mas vê que interessante, né? O simples fato de você entrar no carro para dar uma volta já passou a ser uma coisa assim, nossa, que legal. Se tornou um evento, né? A gente pensava sobre isso, vou ou não vou dar uma volta, porque como pegou a gente assim, a gente não sabia ao certo, né? E a gente continua, mas lá no começo, que foi realmente o pico da situação, né? Da notícia, a gente ficou realmente assim, em estado de medo alerta mesmo. Todo mundo ficou com medo. Então, eu acho que essa pandemia, ela contribuiu nesse sentido para que a gente pudesse, vamos parar para pensar. Os ciclos, eles estão sempre aí, né? Começa, continua, né? Brahma, não. Shiva, Vishnu e Brahma, né? Brahma, Vishnu e Shiva. Começo, meio e fim. Uhum. Então, assim, agora eu acho que ele veio realmente para dar esse estalo mesmo, porque a vida ela é feita desses ciclos. Exato. Vai resolver uma coisa, vai acontecer outra. E você tem que ir trabalhando esse fortalecimento, né, para saber sair ou lidar melhor com as situações, buscando ajuda ou não. Para quem precisa da ajuda, as ajudas a gente comentou nas outras lives, elas estão aí. Seja de um psicólogo, seja de um terapeuta, seja de um amigo, né? Mas a gente precisa olhar mais, acho que com carinho, para todas as situações que a gente vive. Né? Exatamente. E aí, assim, né? Eu acho que se a gente está falando de macro, né? Agora, se a gente vem pro micro, se a gente vem para a gente,
Todo dia é dada uma nova oportunidade para gente. Todo dia. Uhum. Né? E como será que a gente está aproveitando isso? Né? Muitas vezes a gente não para pensar sobre isso. A vida é tão automática, a rotina é tão automática que a gente não pensa. A gente simplesmente entra naquela rotina e vai vivendo, sobrevivendo, né? Sobrevivendo, talvez sem viver, né? E o que eu penso assim é que quando você tem até aquele texto do Márcio, né? Fala mais agradecer do que pedir. Eu acho que a gente precisa aprender a ser mais grato. E grato nas pequenas coisas mesmo, né? Então, puxa, finalmente consegui visitar um parente meu, que fazia tempo que eu não via. Que bom, né? Ser grato por pequenas coisas, né? Enfim, eu acho que pelas pessoas viverem muito nesse automático, precisa tomar cuidado para a palavra gratidão, que ela ficou tão famosa de um tempo para cá, não ser banal. Da boca para tem que ser grato mesmo, de verdade. Né? E para isso, quando a gente medita sobre, faz uma meditação, ou medita sobre qualquer coisa, você vai usar a palavra gratidão lá no fundo mesmo, né? Você poder valorizar, né? E aí eu acho que entra uma questão que é assim, né? O quanto essa rotina que a gente vive nos deixa desconectado da nossa natureza. E natureza pensando a natureza de forma geral, né? Porque algo que de repente assim eu gosto muito de fazer, eu gosto de saber a lua que a gente tá, por exemplo. Né? Porque eu sei o quanto essa lua vai poder estar influenciando nas minhas questões, na minha vida. Acho que vocês estão um pouquinho travada, não sei se eu que estou travada, se são vocês. Você normal. Normal. Tá, vocês estão um pouquinho travada, tá? Tá um pouquinho... Então, assim, isso a gente não para fazer. A gente não para analisar isso. Então, por exemplo, um exemplo disso da lua. Se a gente está num período de lua cheia e eu souber que as minhas emoções ficam mais à flor da pele, de repente eu posso tomar um pouco mais de cuidado com isso. Porque eu vou saber que a qualquer momento eu posso estourar, eu posso perder minha paciência, né? Se eu estou num momento de lua nova, talvez não seja um momento muito bom para eu decidir, tomar alguma decisão na minha vida. Né? Um eclipse, por exemplo. Um eclipse não é um momento onde a gente não deve tomar decisões. Espera passar. Depois a gente resolve. Né? Então, olha como a gente está longe de pensar assim. E olha o quanto isso é ancestral. Porque se a gente parar para pensar lá atrás, era um instrumento que existia para se viver. Talvez não pensando dessa forma, das emoções, como a gente pensa hoje, mas assim, era um instrumento. O sol era o que guiava, né? As estrelas eram o que guiava. Basta a gente pensar a forte influência da Lua sobre a maré. Sim. Olha isso. A gente falou na live com a Tati na semana passada. Falamos. Comentamos da Lua, né? E é isso, não é nem, gente, achismo, não. Isso é comprovado mesmo, né? Então... Exato. Né? E muitas outras coisas, né? Final de semana a gente teve na Serra da Canastra e, como em todo lugar do Brasil, o fogo deu uma judiada por lá também, né? Mas é incrível você ver a capacidade da natureza se recompor, porque você vê assim, de repente, uma serra queimada,
só que ao mesmo tempo uma árvore brotando flor. Porque aquele calor daquele fogo fez ela brotar, né? Isso é o cerrado. O cerrado, algumas vezes, ele precisa do fogo, algumas sementes precisam do fogo para poder brotar, para poder sobreviver. Olha que incrível, né? E com a nossa vida não é diferente. Cactos, por exemplo, né? Exato. No deserto, no meio do deserto, sem água. Então, é como a gente põe uma árvore, uma planta. Às vezes você fala, ai, que dó que eu tenho que podar isso. Gente, é preciso podar. É que nem a gente, o Márcio também falava, né? É preciso que alguém me pode para eu crescer forte. Isso vale pra gente, né? Vale pra vale pra gente. De repente você leva um corte aí na vida, que você leva uma balançada, mas lá pra frente você fala, nossa, como foi importante isso pra mim. E quanto essas podas são importantes para o nosso ego, né? Sim. Porque é um momento de calar o ego, né? Você coloca o ego lá no chão e vamos, peraí, né? E agora, daqui para frente, como é que vai ser? Né? Então, assim, Comentou, né, Rê? Tudo isso que aconteceu, essa pausa aí que a gente teve que dar, né? Olha como que a natureza independe disso tudo. Porque o que aconteceu? Todo mundo parou. Quer dizer, quase todo mundo parou. O sol apareceu, a lua apareceu, continuou, né? a chuva de vez em quando veio calor, de frio, as borboletas voaram, as abelhas vieram buscar o néctar das flores para fazer o mel, né? Uhum. Sentimos calor, o dia amanheceu, a noite chegou. Então, a natureza seguiu seu passo. Seguiu exatamente aquilo que ela tinha que seguir. Mesmo lá no começo, né? Como que quando todo mundo se isolou, né? Lembra quando começaram as notícias de que o ar estava mais puro, né? Os rios mais limpos. Uhum. As grandes cidades um pouco menos poluídas. Então, olha que coisa, né? Que interessante que foi vivenciar isso também. Exato. E aí, que nem falando desses ciclos, você citou a borboleta. Eu acho que a borboleta, ela é um excelente exemplo da gente pensar em ciclo. Sim. Né? E o quanto, de repente, a gente vive da mesma forma. Né? Porque a borboleta, ela tem a fase onde ela vai ser a lagarta, depois ela vai ter a fase que ela vai ser casulo, para depois ela poder virar a borboleta. É a transformação, né? Toda essa transformação e ela tem que viver, ela não pode viver um dia a mais ou a menos de ser lagarta, porque senão ela não vai entrar na fase de casulo. Então, assim, se a gente parar para pensar, com a gente não é diferente. A gente tem as fases onde a gente tem que viver e talvez vão ter fases que vão ser mais difíceis, tem fases que vão ser mais chatas, mas tem que ser vivido, né? Então, para a gente virar uma borboleta depois, para a gente chegar onde a gente quer chegar, precisa ser vivido, né? Mesmo esse início da primavera que a gente citou, né? Precisa viver um inverno, precisa ter essa coisa de ter o momento da gente ficar introspectivo, que isso é o inverno, né? A gente vir para um momento introspectivo, para depois a gente sair desse momento onde vem o sol. Então, peraí, o que eu estou fazendo com essa fase que eu vivi introspectiva? E agora que vai vir o sol e vai iluminar tudo isso, o que eu vou fazer com tudo isso? Né? Então, acho que é um momento muito para a gente refletir tudo isso que a gente viveu.
para a gente não esquecer disso, senão a gente entra nesse... Oi? Não pode cair no esquecimento. Não pode cair no esquecimento. Exatamente, né? Então, o que que eu vou fazer com tudo isso que eu tive que viver? Será que eu tô realmente dando o valor que eu poderia estar dando? Né? Então, acho que essa live a gente pensou nesse convite mesmo para essa reflexão. As coisas estão retomando aos poucos, né? Obviamente, alguns pensam de um jeito, outros pensam de outro, isso não é o que está em discussão aqui, mas assim, como que eu vou viver daqui para frente com tudo isso que aconteceu? Né? Para eu não ficar só nessa questão de querer sobreviver, mas sim viver também. Sobreviver a vida vivendo, né? Pensa que o mundo está trazendo para você novas oportunidades. Né? Todo dia eu acho que é um início de novas oportunidades, né? Presta atenção nos caminhos que estão sendo abertos para você. Né? Ai, mas eu não consigo encontrar nada de bom. Encontra. E se não tá encontrando no momento, é isso que tem que viver agora. Né? É viver vamos falar assim, essa bad de não tá nada bom e tá tudo bem também. Vai viver isso. Pode ficar na zona de conforto. Né? Então, acho que quando você... eu lembro uma vez que logo que eu mudei para São Paulo, eu escutei de uma amiga, né, falando, sair da zona de conforto dói. Então, viva essa dor. Se você está dolorido para você, viva essa dor. Né? Então, a gente precisa parar de colocar... A gente usa máscara, que vai ter que estar usando, né, as máscaras, mas assim, tomar cuidado para toda hora, né, achar que tá tudo perfeito, tudo certo, né? Não, eu acho que é bem isso, é você aprender agora a hora de tirar a máscara, né? A hora de você olhar para você. A lidar com a nossa vulnerabilidade, né? Todos nós somos vulneráveis em alguma coisa. Por isso a importância desse momento de volta, vamos dizer assim, como a Rê falou, não é tudo que está voltando, mas, né? É o estar junto, o companheirismo, o dar as mãos, não pode dar as mãos, né? Mas a gente pode sorrir com os olhos. Com a máscara, aprenda a sorrir com os olhos. Mas pensar que essa coisa de trazer todo mundo devagarinho de volta para aquele aconchego que a gente sempre tinha, que nós começamos a achar falta, né? De estarmos perto um do outro. Aproveitar isso. Lembra, gente, yoga significa união. Não estou falando assim só especificamente do yoga, mas estou falando da união. A união é o que faz o mundo crescer, o mundo sobreviver. E acho que essa união também, não só a gente pensando união da gente com os outros, mas é essa união que eu estava falando, dessa conexão com essa nossa natureza. Isso. Né? A união de você com você mesmo, isso é importante. Aquela história de limpar a casa, né? Lembra que a gente falou? Limpa a casa, sua casa física, sua casa onde você mora, mas limpe também a sua casa, o seu corpo, a sua mente. Então, é esse conjunto de coisas que a gente precisa fazer para chegar agora onde a gente chegou de uma maneira mais fácil de caminhar. Não é que é fácil de caminhar, mas a gente vai encontrando. Na verdade, são adaptações que a gente vai ter que estar sempre fazendo. E é engraçado que, assim, sempre foi assim. Só que talvez a gente nunca parou para pensar, né, que era assim. Agora, talvez veio uma espécie de um clique de consciência na gente,
de que é isso, né? Daqui para frente são adaptações. Que nem a gente não sabe o que vai ser de final de ano, de Natal, Ano Novo, se vai poder estar junto com família, se não vai. Então, é tudo muito incerto, mas a gente vai buscando essas adaptações, né? Eu acho que foi muito também, está sendo, né? Muito de você aprender a olhar para o próximo, né? Quem não tinha o hábito de olhar para o próximo, né? E foi obrigado a olhar, de uma certa forma, obrigado, né? A olhar, porque, poxa, a história da máscara. Eu vou usar a máscara para me proteger e para proteger o outro também, né? Então, esse olhar para o outro, eu acho que eu vi o quanto isso, nesses tempos, a gente passou a olhar para o outro com mais carinho, com mais, né? Não sei, isso despertou muito em mim, né? Então, mesmo, né? Você vai numa loja, e sei lá, todo mundo de máscara, eu acho que está certíssimo. É o que a gente tem ainda para se proteger. E, na verdade, se a gente parar para pensar, isso deveria já ser um hábito, né? Que não precisava ter acontecido uma pandemia para a gente criar esse hábito. Então, por exemplo, se eu estou passando por uma gripe, é uma gripe. Isso já deveria acontecer, já deveria ser de vir já ir lá colocar a máscara para não espalhar esse vírus para ninguém. Exatamente. Né? Então, assim... Não era algo habitual nosso, né? Dos brasileiros. Eu lembro que muita gente teve vergonha de usar máscara. No começo. Eu comecei a usar máscara aqui em Barretos muito antes de ser obrigatório o uso de máscara. E era até porque antes a recomendação do Ministério da Saúde era usar máscara se você tinha sintoma, né? Mas eu já ia nos máscara e era muito engraçado porque todo mundo passava longe de mim. Achando que eu pudesse estar com alguma coisa, né? Deixa eu ficar de todo mundo. A grande parte faz o uso, né? E sempre eu acho que nessa consciência, vamos pensar na gente, mas também no quem está à sua volta, né? E aí uma coisa... e uma coisa assim que eu queria falar também, dessa conexão que eu comentei aqui, a importância da gente fazer essa conexão, né? Com a natureza e a nossa natureza em si. Eu gosto muito de astrologia. Não entendo muito, mas é um assunto que para mim é algo assim fascinante, porque é incrível o quanto bate realmente as coisas. Eu não estou falando da astrologia, dessa coisinha da gente, deixa eu ir ver o que vai acontecer no meu dia hoje. Não, não é isso, né? É o estudo profundo mesmo da astrologia, né? E é muito legal quando a gente acompanha, e eu sigo algumas pessoas que trabalham com isso, e a gente vê a relação disso acontecendo no dia a dia. Então, por exemplo, essa condição de queimada toda que nós tivemos nesses últimos dias aí, se a gente for buscar, existe uma explicação astrológica para isso. Né? Existia um planeta que estava retrógrado em um signo tal e que faz acontecer todo esse movimento, esse fogo, esse queimar tudo, tá? Então, assim, quando a gente se conecta com isso, é muito gostoso. A vida se torna gostosa, se torna prazerosa, até aquilo que é difícil, né? Você entende. Exato, você entende. Né? Eu venho já de um ciclo onde algumas coisas estão pesadas no meu mapa. Né? Eu entender isso não faz eu surtar, por exemplo. Eu tento manter assim, né, o máximo possível da serenidade. Né? Não me deixa surtar. Então, é por isso que é muito legal essa conexão, né?
a nadar, Continue. a CN, né? Exato. Né? E assim, até uma dica que eu vou dar para vocês, eu não sei explicar fenômenos, tá, gente? É como eu falei, eu não entendo de astrologia, mas eu gosto muito de seguir. Mas do que as pessoas que eu sigo têm colocado, é que o momento que a gente vai entrar agora é um momento muito de ajuda ao próximo. Então, quanto vai ser importante nesse momento a gente criar esse hábito? Porque eu acho que assim, essa pandemia ainda vai vir muito resquício dela, né? Não adianta a gente achar que ia parar, que as coisas iriam e que nada iria acontecer e depois tudo isso ia voltar e retomar como era, porque não vai, não tem como, tá? Então, eu acredito que daqui para frente não é um pessimismo da minha parte, mas se a gente for pensar racionalmente, talvez faça muito sentido. Eu acredito que ainda vai ter muita gente passando dificuldade daqui para frente. A gente vê pelo preço das coisas em supermercado. Né? Ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso. Você vai com R$ 50 no supermercado, você malemar compra arroz e feijão hoje. Né? Então, assim, a coisa ainda vai ficar muito difícil para muita gente. Então, vai vir o momento da gente fazer essa união nesse sentido, desse auxílio ao próximo. Tá? Então, é uma dica que eu deixo aí para vocês. Isso é interessante, né? E todo mundo já ouviu muito falar na palavra resiliência, né? Na verdade, é o que a gente está vivenciando agora nesse momento. Eu achei uma coisa interessante aqui, que é assim, a palavra resiliência é um termo que foi emprestado da física. Então, ou seja, é onde a propriedade que alguns materiais têm de criar, de acumular energia quando eles são submetidos à tensão. Então, deram um exemplo aqui. Por exemplo, imagina um poço. No fundo do poço tem uma mola propulsora. Aí você bate o pé nessa mola propulsora, que é o fundo do poço, só que você volta. E nesse caminho de volta, lá do fundo, você vem compreendendo por que tudo aquilo aconteceu. Tá? Então, essa palavra emprestada da física, ela trouxe isso para a gente. Aquilo que nos põe uma pressão enorme, de repente, vai sair dali de alguma maneira. Então, isso é uma maneira que eles encontraram, que eu encontrei isso num artigo muito bom, de você trabalhar a sua resiliência. Todo mundo vai, às vezes, para o fundo do poço. E quando você volta dele, entenda, compreenda por que você foi e por que você está voltando. Muitas vezes da ajuda de alguém para... Isso. E tem muita gente que vai para o fundo do poço e não sai mais. E tem muita gente que às vezes nem sabe que está, né? Aí eu acho que cabe quem está à volta conseguir enxergar e ajudar, né? Uhum. Mas aí é isso. Tem aquela... Vai falar mais alguma coisa? Não, na verdade, assim, só pensando nessa questão que a gente está falando, né, de novo ciclo, essa mudança de estação que a gente vai viver essa semana, começa também um início de uma desintoxicação do nosso organismo, tá? Então, o inverno, a gente busca muitas coisas calóricas para aquecer o nosso corpo. Agora vem o momento onde a gente vai fazer esse processo de desintoxicação, tá? Então, assim, para quem quiser começar a entrar em contato com isso, né, de eu
conseguir olhar o meu corpo e tudo mais de acordo com as condições que estão acontecendo na natureza, é um momento para se fazer essas dietas de desintoxicação dentro do limite, gente, pelo amor de Deus, sem fazer loucura, tá? Existem. Oi? Continuem se alimentando. Exato, tem até pessoas que fazem o jejum e tal, mas isso tem que ser se você já tem uma prática, um hábito, se você segue alguma coisa correta para isso, se tem realmente uma intenção. Mas a desintoxicação é simplesmente você tomar uma água com limão de manhã, a hora que você acorda. É desintoxicação nesse sentido, diminuir coisas calóricas, tá? Sempre lembra da importância das ervas no nosso organismo e benefício que nos traz, né? Uhum. Faça sempre o chazinho. Elza, eu sei que você não gosta de chazinho. Mas tem várias maneiras, tem, né, toma um suquinho, né? Use essas A aguinha, a água com ervas, né? né? Isso faz muito bem pra gente. E olha que interessante, né? Quando começou tudo isso, nós fechamos o espaço, muita gente fechou tudo, né? Nós fechamos no início do outono, em março. Passamos o inverno e agora nós estamos reabrindo na primavera. Exatamente no dia, inclusive, né, que a gente escolheu, né? Não só pela data do yoga, não, Dia Nacional do Yoga. Dia Nacional do Yoga, início da primavera, 22 de setembro. Então, olha que bonito a gente pensar isso, né? Que a gente passou essa época e agora nós estamos voltando a florescer, né? Devagar a gente vai. Uhum. Eu sempre gosto de falar um finalzinho assim, né? Meio poético, né? Para todo mundo, que eu acho interessante. Dá só um minutinho que você tá? Acho que a conexão aí tá um pouco ruim. Vamos ver se dá uma melhorada, daí você lê. Pronto, agora vai. Melhorou? Não, ainda não. é que eu tiro. Tá lá. E aí? Agora sim. Vamos. O tempo nosso está acabando, né? A natureza fala. E o que ela tem a dizer pode caber num ano, num dia ou até num segundo. Pode ser uma frase curta ou uma conversa de horas, mas isso não importa. O que a gente não pode é deixar Se vai conseguir deixar essa live. Oi. Oi. Eu falei, acho que nem vai dar para deixar essa live gravada, se bobear. Não, acho que vai. Bom, porque a gente podia colocar isso aqui, né? Tá, a gente deixa para não ficar cortando. Eu vou escrever. A gente escreve essa mensagem Tá. e manda para você, para não cortar de novo, tá bom? Tá. E outra diquinha rapidinho, só para finalizar, quem consegue, quem tem a possibilidade,
procura uma vez por semana estar em contato com a natureza, tá? E se for possível, senta ali um momento e deixa a mente vagar. Não controla nada, só deixa acontecer. É uma forma de começar a ir se conectando com essa natureza. Tá bom? Gente, um ótimo final de semana. Final de semana nós já estamos Um acabando, domingo, né? né? Domingo, né? Acabando já. E a gente está aqui para terça-feira esperar quem vem tanto no presencial, como quem vai continuar assistindo a gente pelos online da vida, né? E aí, a gente está aqui de coração aberto para receber vocês. Falei que nós estamos ansiosos, que nem como se fosse a primeira aula que a gente fosse dar de novo. Um bom domingo para vocês, um beijo grande, tá? A gente se vê na terça-feira, ok? Beijo, gente. Tchau. Beijo, Rezinha. gente. Tchau. Tchau. Namastê.